Vamos falar agora o que você vai ver de oclusão normal. Estaticamente parado assim, tá tudo lindo, maravilhoso. A gente pensa que não tem nada, mas a gente precisa ver a oclusão checando os ângulos funcionais mastigatórios de planas, que são os movimentos de lateralidade, direita e esquerda, para a gente poder ver se os dois ângulos estão iguais, para poder proporcionar à criança a condição de mastigar de forma involuntária e sem pensar, conseguir mastigar de ambos os lados. Entende? Porque se os ângulos funcionais mastigatórios de planas estiverem alterados, a criança, a pessoa vai mastigar do lado do menor ângulo. E com isso, com o passar do tempo, vai alterar a inclinação do plano oclusal, o crescimento da hemimaxila, que do lado que mastiga vai crescer mais para o lado horizontal, do outro lado de balanceio mais alongado, a mandíbula também vai mudar a forma do crescimento, a musculatura vai ficar alterada, vai acontecer a simetria facial e por aí vai. Mas, estaticamente, a gente precisa analisar que a relação sagital ou antero-posterior entre os arcos é definido pela relação do canino. Eles têm que estar em classe 1. Quando é classe 1? Quando a ponta do canino superior está na meia entre ali o canino inferior e o primeiro molar descido. Tem que ter também uma relação de trespasse horizontal de cerca de 2 milímetros. O que é isso? É o famoso overjet. Não pode ser assim, não pode ser grudado, tem que ter cerca de 2 milímetros, tá? E isso é muito importante. E o arco superior, ele deve cobrir totalmente o arco dentário inferior. E quando você olha de frente, você precisa ver se a largura da maxila, da ponta de um processo alveolar ao outro, está mais larga do que a mandíbula. A base apical da maxila está maior porque ela é a tampa do que a caixa. Isso são noções básicas. E você vai avaliar o tipo de arco. Arco tipo 1 ou tipo 2 ou misto de Balme. Tipo 1 são espaços generalizados, tanto na arcada superior quanto na inferior, tá? Tipo 2 é sem espaço. E tipo misto, que pode ser o superior com espaço, o inferior sem espaço ou vice-versa. Não tem a ver com os espaços primatas. Tipo 1 são espaços generalizados. Espaço primata, um paciente pode ser tipo 2 e tem espaço primata. Espaço primata é o espaço que vai ser ocupado pelo incisivo lateral superior, que é exatamente entre o que? A distal do lateral descido e o canino. E inferior, o espaço primata é entre o canino e o primeiro molar. Tá bem? E esses espaços são compensações da natureza. Peça a Deus que seus pacientes tenham, porque como tem arco tipo 1 e ainda o espaço primato, porque como os centrais e os laterais são infinitamente maiores do que os descidos, quanto mais espaço, melhor, porque ele vai ocupar o espaço do dente descido e os espaços laterais. E vai ter um deslocamento dos centrais, cada um para o seu lado, e dos laterais para o espaço primata. Espaço primata é espaço de segurança. É um espaço que está sobrando para poder acomodar bem os dentes. Em 1966, segundo Horowitz e Hudson, apenas 10% possuem. Hoje não. Hoje essa prevalência explodiu. Por que explodiu? Ninguém mastiga, todo mundo respira pela boca, tem muita, além de apinhamento, muita erupção ectópica de primeiro molar permanente, porque cada vez as arcadas estão menorzinhas, né? Menorzinhas. E cada vez mais a gente vê o quê? Apinhamento. E a gente precisa tratar o apinhamento antes, precisa fazer a análise da dentição para poder a gente fazer e achar espaço antes da erupção dos incisivos. Por quê?
Se não fizer isso, os incisivos permanentes não terão espaço, vão cada vez mais erupcionar por lingual e não vai ter espaço no perímetro do arco, que é como se fosse uma linha imaginária de mesial de primeiro molar de um lado até mesial do outro. Não vão caber todo mundo alinhado ali. E se nada for feito e esse dente nascer apinhado, a maxila e a mandíbula não vão crescer por si só, mesmo que não tenha tido chupeta, mesmo que não tenha tido nenhum fator que provocasse, que ajudasse a provocar, não vai crescer no sentido transversal sozinho para compensar esse apinhamento. Precisa ser feita alguma coisa. Para isso, você tem que saber quando é que o dente, né, permanente, ele vai erupcionar levemente inclinado, mas depois vai ter as compensações do leeway space, que é o espaço ali entre a lateral, o espaço para poder ali entre a distal do lateral e a mesial do primeiro molar, para caber canino primeiro e segundo pré. Olha esse caso aqui, tem apinhamento na dentição decídua. Vai caber? Não. Isso aqui cada vez mais está presente. Cada vez mais está presente. Você que faz odontopediatria, aprenda a corrigir para você ajudar o seu paciente. Precisa fazer. Precisa fazer. E a gente precisa também analisar, sem sombra de dúvida alguma, a questão facial, tá? A questão se ele está selando bem os lábios, se ele tem um perfil reto, se a maxila está muito à frente ou a mandíbula está muito para trás. O padrão normal, ele precisa ser classe 1, tá? Ele tem que ter um perfil mais reto, obviamente que levando em consideração mais saudável e mais reto, levando em consideração a etnia, tá? Por quê? Uma criança japonesa não vai ser igual uma criança escandinava, né? E levando toda a miscigenação em consideração. Para isso, a gente tem que ter conhecimento, estudo e saber diferenciar uma coisa da outra.